Hoje eu estou de frente com uma mulher linda, inteligente, muito carinhosa e muito generosa. Ela é psicóloga, pastora, escritora, líder das mulheres da ADVEC, Assembleia de Deus Vitória em Cristo, casada com o pastor Silas Malafaia, mãe de 3 filhos lindos e vó de 5 netinhos. Eu estou falando da doutora Elisete Malafaia. Que prazer recebê-la em nosso programa. Seja bem-vinda. Tudo bom? Tudo bom, Nível. O prazer é meu de estar aqui no seu programa, né? E eu tenho certeza que o nosso bate-papo aqui vai ser uma bênção pra gente e para as pessoas que estão assistindo também, com certeza. Sim, com certeza. Doutora Elisete, eu gostaria de iniciar esse bate-papo você falando um pouquinho da sua trajetória. Sim. Aonde você nasceu, como é que você começou toda a sua trajetória profissional, ministerial, seu casamento. Conta um pouquinho pra gente. Olha, tem a história, hein? E é tão bom a gente falar da nossa história, Sim. que quando a gente conta a nossa história, nós nos tornamos mais saudáveis. Isso. E nós também abençoamos as pessoas, Sim, né, que com estão nos certeza. assistindo, porque quando olham pra gente, né, não Isso. conhecem a nossa história de vida e podem Isso. fazer alguns julgamentos. Então é muito importante. Eu nasci num lar evangélico. Deus me deu o privilégio de nascer num lar que meu pai era pastor em Minas. Ele foi pastor em Carangola durante 11 anos em Minas Gerais. Eu nasci lá, né? Eu sou a 5ª filha de 11 filhos que a minha mãe teve. Eu sou a 5ª filha. Então, de lá, meu pai foi com 1 ano em Valença, foi pastor em Valença também. Depois vim para o Rio de Janeiro. Eu vim para o Rio de Janeiro com 4 anos. E o meu pai foi pastor da Assembleia de Deus aqui, né, que depois o Silas assumiu, durante 58 anos. Nossa! Então, Deus me deu o privilégio de nascer numa igreja, ser criada numa casa pastoral, conviver na igreja, né? Eu cresci adorando a Deus no Renascer, fui professora de escola dominical durante muito tempo. E aos 13 anos eu comecei a namorar o Silas. 13 aninhos? 13 anos e o Silas 14 anos de idade. Olha, que lindos! Porque a minha irmã mais velha namorava o irmão mais velho dele. A minha irmã mais velha, Elizabeth, namorava o Samuel também, que é o irmão mais velho dele. E ele começou a conviver na nossa casa, porque o pai dele foi o vice-presidente do meu pai. Então, aos domingos, sempre eles ficavam na minha casa almoçando. E dali a gente começou a se conhecer, se gostar, né? Que legal! Namorava, brigava, era muito interessante, quer dizer, 2 Eram muito adolescentes. novinhos! Novinhos, Namoramos durante 7 anos e 11 meses. Olha! Né? Foi um bom tempo. Eu casei Isso. com 20, o Silas com 21. Bem novinhos também. Bem novinhos, mas apesar de sermos novos, nós tínhamos sonhos. O Silas sempre foi um homem sonhador, sempre se projetando para o futuro. Desde novo ele era envolvido na igreja também, eu também envolvida na igreja. Então nós fomos criados, com certeza eu tenho essa convicção absoluta, para servir no reino. Sim, né? sim. E eu já sabia que eu seria a esposa de um pastor, de um grande homem de Deus. Você sentia isso? Sentia sim, Deus me preparou para isso. Que lindo! Né? Porque eu sempre fui assim, a 5ª filha foi muito ligada à minha mãe. Então a minha mãe foi um grande referencial na minha vida, que Deus já levou minha mãe, né? E ela sempre me aconselhava, e a gente crescendo nesse ambiente, e as pessoas falando, e nós ouvimos várias profecias da parte de Deus, que Deus iria usar meu marido, levá-lo para o mundo, em várias áreas. Então a gente foi sendo preparado, né? Durante um período. Não vou te dizer que foi fácil, não foi. Passamos por muitos obstáculos, muitas adversidades, mas isso faz parte da trajetória, para nos motivar. Isso, né? crescimento. Para crescer, tanto em maturidade emocional como em maturidade espiritual. Né? Então, durante todo esse período, Silas sempre foi uma pessoa que falava dos projetos evangelísticos, dos programas de TV. E quando nós nos casamos, eu trabalhava na Letra, né? Eu fui trabalhar com 18 anos na Letra, trabalhei isso não precisa bom falar. tempo atrás, há 40 anos atrás. Esse mês de outubro eu estou fazendo 59 anos, graças a Deus. Gente. Me sinto muito bem, né? Graças a Deus. Feliz que Deus Está tenha me dado o privilégio mesmo. Vou completar agora, dia 19 de outubro, 59 anos. Que bênção. Então, casei, trabalhei na Letra durante um período, né? Trabalhei no seminário à noite também. Quando eu tive meu primeiro filho, o Silas falou, você vai parar de trabalhar. E eu falei, eu quero parar porque eu quero cuidar dos meus filhos, né? E ele também passou assim, eu vou ter um chamado ministerial e eu vou viver pela fé.
Ele colocou, ele falou, você vai ter que deixar seu emprego. Vou te dizer que foi fácil? Não foi, né? Deu Nossa. aquele medo, aquela insegurança. Imagino. Mas como eu fui criada num ambiente de fé, vendo os milagres de Deus, então aquilo não foi uma coisa tão... E era um bom emprego, Era um bom emprego, mas eu sei que Deus ia suprir, realmente. Eu saí do meu emprego, né? Silas também saiu do emprego dele, passamos a viver pela fé. E durante um tempo, os milagres foram acontecendo, depois Silas... Meu pai chamou o Silas, deu um salário mínimo para ele, nós aprendemos, né, a viver naquele momento de dificuldade, mas aquilo foi maravilhoso, porque a gente estava aprendendo a lidar com as crises, né? Porque quando Deus quer levar alguém para lugares altos, ele vai passar por várias crises para ele se estruturar. Com certeza. Então aquilo a gente foi vivendo. E um dos segredos que eu sempre aprendi na minha família, com a minha mãe, que quando a Bíblia diz em tudo dai graça, é em tudo mesmo. É em tudo. Não importa o que você esteja vivendo. Talvez você esteja aí assistindo o programa e você está vivenciando um momento de crise. Talvez seja uma crise financeira, talvez seja uma enfermidade, talvez seja uma crise no seu relacionamento. Eu quero te dizer que isso aí não é para te destruir, não. Isso aí é para você crescer, para você amadurecer e para depois você testemunhar, para ser canal de bênção para outras pessoas. Olha que bênção. Porque hoje as experiências que eu passei, eu posso aconselhar muitas esposas de pastores, né? Que o pastor larga a sua área profissional para viver no ministério. E eu posso dizer para ela, não, se vocês têm um chamado de Deus, Deus é fiel. Verdade. E Deus vai suprir todas as necessidades. Se foi Deus supriu. que chamou mesmo, Sim, Ele garante. Ele cumpre. Pode ter certeza. Quando Deus chama, Deus vocaciona, Deus garante. Que bênção. Então, nós fomos juntos, sempre ali ao lado dele, ajudando, né? E eu sou pastora há 8 anos, né? Eu trabalhava como psicóloga, depois eu fui estudar com Silas, fui fazer Vocês psicologia. Se formaram juntos? Nós nos formamos juntos. Olha que né? bênção. Nós fomos fazer psicologia porque nós vimos a necessidade dessa área de se atuar na Com igreja, na área das certeza. emoções, e foi uma bênção, tem sido uma bênção. Aí eu montei consultório, atendi pessoas, mas chegou um período que também o Espírito Santo falou, olha, agora você vai largar e vai só atuar na igreja. Né? O Silas falou, você vai ser uma pastora, você vai atuar mais na igreja, atuar em aconselhamento. Aí eu também fiquei um pouco assim receosa no início, né? Porque eu gostava do que eu fazia, eu queria me preparar para ter um consultório, para atender mais pessoas. Aí o Espírito Santo falou, não, chega, agora você vai atuar na igreja. Então hoje eu atuo na igreja, eu não atendo mais como psicóloga, mas só como conselheira na igreja. Né? Trabalho com pessoas atendendo, indico, as pessoas que precisam de um psicólogo eu indico. E hoje eu atuo aqui com as mulheres vitoriosas. A gente faz um trabalho aqui com as mulheres da Assembleia de Deus Vitória em Cristo. Né? E tem sido uma bênção que a gente trabalha motivando mulheres a desenvolver o seu potencial. A acreditar que elas estão aqui cumprindo um propósito específico de Deus. Né? Como mulher, como esposa, como mãe, como filha, como adoradora, como profissional. Então, o nosso objetivo é esse hoje. Perfeito. Né? Então, a minha amiga que está em casa, meu amigo também, já percebeu que eu escolhi a pessoa certa para falar sobre esse tema. Porque é um tema muito importante, às vezes passa de qualquer forma. Como nós falamos antes, sobre a importância da gente se amar. Sim, a importância da gente acreditar na gente. Você tem um propósito de Deus na sua vida. Você não caiu nessa terra de paraquedas. Não. Eu digo sempre para as pessoas assim, olha, que tem pessoas que falam assim, eu não sei por que eu nasci. Eu sou fruto de uma gravidez inesperada. Eu sou fruto de um estupro, né? Meus pais me rejeitaram. Olha, seus pais só fizeram sexo, quem dá filho é Deus. Isso. Você veio a esse mundo porque a Bíblia diz em Efésios, capítulo 1, a partir do versículo 3, que diz que antes da fundação do mundo, Deus já havia nos escolhido e nos abençoado com toda a sorte de bênçãos no mundo espiritual, emocional, físico e material. Então, você foi escolhido, olha, antes da fundação do mundo. Para quê? Para cumprir um propósito nessa terra. E diz que antes da fundação do mundo, Deus já havia abençoado você com toda a sorte de bênção no mundo espiritual. E o mundo espiritual determina sobre o mundo emocional, sobre o mundo físico e sobre o mundo material. Então, se você tem Jesus na sua vida, pode ter certeza, não importa como você veio a esse mundo, você veio porque Deus quis. Isso. E porque Deus tem um propósito específico com você. Você está aqui para cumprir esse propósito. E pode ter certeza, quando você cumprir, Deus vai te levar. Com certeza. Então, se você está vivo aí, levanta dessa cama, larga esse desânimo. Né? Isso. Em nome de Jesus, nós repreendemos essa depressão, porque Satanás é ladrão de alegria. Isso. Né? E ele atua realmente no emocional das pessoas. Muito. Ele atua trabalhando nos traumas que a pessoa traz na sua história de vida, para que ela não se libere desses traumas, para que ela tenha uma vida
capengando, né? Tem uma trajetória de vida que ela não desenvolve o seu potencial. Mas eu quero te dizer, em nome de Jesus, se você é filho de Deus, se você tem a convicção de que você tem uma aliança com Ele, você tem a bênção de Deus na sua vida. Que você possa tomar posse das bênçãos de Deus e se levantar daí e começar a fazer o que Deus tem colocado para você realizar nessa terra. Perfeito! Pastora Elisete, doutora Elisete, é muito engraçado porque nós, às vezes, acreditamos muito no outro. Sim. Às vezes, lidamos com pessoas já consagradas, de grande reconhecimento, mas quando o assunto é com a gente, fica mais difícil de acreditar no nosso potencial, no propósito que Deus já nos deu e que já nos capacitou. Aí a gente começa a ir mesmo para a Bíblia e entender que Deus deu seu único filho para morrer na cruz do Calvário, por amor a nós, nos dando mais uma chance de vida. Então, se Ele acreditou, nós temos que acreditar. Nós temos que acreditar. Eu não vou te dizer que nós, como seres humanos, não passamos por momentos assim, de medo, de insegurança. Isso. Claro, porque depois da queda, é muito interessante a gente entender isso nas áreas das emoções. Porque antes da queda, o ser humano vivia num ambiente de paz, de equilíbrio. Depois da queda, porque aquele casal desobedeceu, ele saiu daquele ambiente de paz e de equilíbrio. E o que aconteceu? Ele pecou. E o pecado fragilizou o ser humano, traumatizou o ser humano nas áreas das emoções. Então, a partir da queda, surgiram 5 emoções que a gente tem que aprender a trabalhar essas emoções. Surgiu o medo, surgiu a tristeza, surgiu a vergonha, surgiu a culpa e surgiu a raiva. Olha aí. Então são emoções que a gente tem que aprender a trabalhar, porque se você trabalhar, elas podem ser saudáveis na sua vida. Então eu não vou dizer, todo ser humano tem medo? Sim. Sim, com certeza. Por isso que a Bíblia diz em 2 Timóteo 1,7, sabe, o apóstolo Paulo está dizendo para Timóteo, olha, eu não tenho dado a vocês um espírito de medo, mas de poder, amor e domínio próprio. Então, todos nós temos medo, é inerente ao ser humano, né? E muitas vezes os pais até colocam muito medo nos filhos, né? É verdade. Às vezes os próprios pais com a criação, dependendo, tem muita gente que é muito medrosa, você vai ver na história de vida, como é que foi criado? Botando pavor nessa criança, medo de tudo. Uma proteção. Uma proteção, então ele vai ter que trabalhar esses medos. Isso. Mas já é natural um espírito de medo que a gente tem. Mas quando a gente tem Jesus, ele fala, você recebe um espírito de poder. Olha aí, gente. Né? De amor e de autocontrole. Então, todos nós temos medo, mas nós não podemos ser vencidos pelo medo. Né? Então, a coragem, meu marido prega muito sobre isso, ele fala, coragem não é ausência de medo, é o controle do medo. Então, você tem que, sim, controlar esse medo. Né? Eu não sei qual é o medo que você está vivenciando aí. Às vezes eu tenho medo de casar. Por quê? Vai ver na sua história. Né? Vamos controlar esse medo, vamos aprender a ver o que você precisa resgatar, né? Tratar, porque eu sei que se você quer casar, você pode casar. Isso. Há o medo de terminar uma faculdade. A gente vê pessoas com medo de terminar uma faculdade. Isso. Começa, ele se auto-sabota, para no meio do caminho. É verdade. Né? É verdade. É dominado pelo medo. Isso. Tem pessoas hoje que estão com síndrome do pânico. Muitas. Medo de sair de casa. Isso. Né? Você tem que ver. Então você tem que... O que aconteceu na minha história? Né? Vai vendo e vai pedindo a Deus, Senhor, eu repreendo esses medos. Eu quero que a minha mente seja curada, a minha mente seja renovada. E peça ao Senhor, eu repreendo esse espírito de medo. E eu quero um espírito de poder. Isso. Né? Porque Jesus falou, eis que eu vos dou poder, autoridade, né? Autocontrole, um espírito de amor. Porque lá é muito linda a Bíblia. A Bíblia é o nosso manual de comportamento. Diz em 1 João 4,18, que o verdadeiro amor de Deus afasta todo o medo. Então, quando nós somos cheios desse amor de Deus, nós sabemos que Deus está nos guardando. Isso. Que nada acontece na nossa vida que não seja com a permissão de Deus. E mesmo que coisas ruins aconteçam, um assalto, alguma coisa, mas você sabe que Deus está no controle, você está sendo protegida. Né? É lindo demais. Deus permitiu aquilo, até para você crer que Ele está guardando você, que Ele está dando livramentos de outras coisas. Né? Então, a gente tem que trabalhar esses medos que a gente tem. Tem que trabalhar, com certeza. E é lindo que quando a gente vê os heróis da Bíblia, a gente vê que eles tiveram medo. Davi teve medo, né? Com certeza. Esther teve medo. Precisou, não, vamos orar, vamos jejuar. A gente vencer alguns medos, que a gente vai precisar mesmo. Orar, jejuar, pedir graça a Deus, pedir sabedoria. Isso. Né? Então é muito lindo quando a gente vê os heróis da Bíblia, mostra as fragilidades que eles tinham, as inseguranças que eles tinham, que eles também passaram. Com certeza. Agora me diz uma coisa, você sempre foi assim, determinada, forte? Eu sempre fui uma moça segura, mas eu sempre fui uma pessoa muito, devido ao meu temperamento, eu sou muito calma, muito na minha.
né? E talvez eu possa passar uma imagem assim, de uma pessoa meia fraca, não, mas eu sou uma pessoa que eu tenho um interior muito forte. Por quê? Sim. Eu quero dar outra dica para você. Por que que você tem que ser uma pessoa confiante em si e ser corajosa? Porque quando a gente sabe quem nós somos filhos e filhas de Deus. Isso. Quando a gente sabe de onde nós viemos do céu. Quando a gente sabe que nós temos um destino, que é para onde a gente vai, que é para o céu. E quando a gente tem convicção que a gente está cumprindo aqui um propósito, nós vamos passar por medo, vamos, mas nós vamos ter uma coragem que vem através do Espírito Santo na nossa vida, que nos vai dar confiança. Então eu vejo assim, por exemplo, mulheres que estão assistindo aí, né? Você precisa ser uma mulher corajosa, você precisa ser uma mulher que tem o seu interior organizado, porque quando você tem o seu interior organizado, você é uma pessoa segura, independente das adversidades que você esteja vivendo. E eu digo assim, que Deus talvez me preparou de nascer num lar evangélico. Eu tive uma mãe que teve 11 filhos, era uma mulher muito segura, muito organizada. Mesmo com 11 filhos, mesmo com né? 11 filhos. E fora os agregados, né? Porque eram 11 filhos, mas vinham os irmãos da igreja, os adolescentes, elas estavam sempre lá em casa, tinha sempre... Então eu vejo que ela conseguia conversar com as pessoas, aconselhar, dar conta, sabe? A gente ajudava, né? Mas dar conta das coisas direitinho. Então eu cresci nesse ambiente e cresci num ambiente que eu vi batalhas no mundo espiritual, então eu fui sendo estruturada. Isso. Né? E hoje eu entendo, porque conviver com Silas, que é uma pessoa, né, que é cheia de... É uma pessoa forte, muito polêmico. É um cara colérico, né? Eu ia te perguntar isso. Ele é uma pessoa colérica, isso. Ele é uma pessoa dominadora, que tem um controle muito forte e que tem uma visão de Deus, um chamado. Também, eu reconheço que forte. o Silas é um homem que é um profeta que Deus escolheu para essa geração. Com certeza. Né? Para quebrar paradigmas, para se envolver mesmo, né? na área da nação, em política, em coisas assim que ele está ali, né? Para orientar, para determinar. Então Deus me deu esse equilíbrio, porque não é fácil viver debaixo de pressão o tempo todo. Durante um período, eu vou até te dizer, vivemos debaixo de tanta pressão que eu adoeci, eu me fragilizei, né? Porque eu não dei conta que eu também estava atendendo muitas pessoas, então foram as demandas dele com as minhas, eu adoeci. E aí Deus me fez entender, peraí, né? Então você tem coisas momentos que você tem que parar. Tem que parar, reconhecer seus isso. limites. E aí eu reconheci. Por isso eu parei também de atender. Entendi. Porque quando você está atendendo o paciente, você absorve as demandas do paciente. Né? Isso. E eu, naquele afã de querer ajudar as pessoas, né? Aí fica um lembrete para você. Você tem que conhecer seus limites. Porque você, como mulher, precisa estar bem. Porque, querendo ou não, nós somos o alicerce dentro da nossa casa. Não, e você soube o tempo de parar, de dar um Sim, tempo de dar um nos tempo, processos, de não atender mais. Peraí, porque isso. agora eu estou numa outra demanda, num outro patamar, né? Isso. Nós já assumimos uma igreja, meu marido assumiu uma igreja, né? E aí a gente, com várias tensões e estresse, aí eu tive que parar. Até porque o Espírito Santo parou, porque se você pensar em parar, você começa a querer. Eu tenho essa coisa de ser muito assim, de servir as pessoas, de querer ajudar, né, de não saber muito nem de dar um não como limite, e aí o Espírito Santo para a gente. Eu entendi perfeitamente. Então, agora você vai se dedicar mais à igreja e é o seu marido que vai precisar mais de você, porque está assumindo uma igreja, né? Verdade. Tem uma visão de expandir essa igreja. Não, e ele vive na mira da mídia, né? E aí ele precisa também de mim, porque às vezes precisa, você é mulher, seu marido chega em casa, não é verdade? Com certeza. Estressado, cansado, precisando de uma palavra de apoio, Sim. né? Precisando de uma palavra de incentivo, você tem que estar bem. Isso. Olha como a gente que é mulher, porque a Bíblia é linda. Quando a Bíblia diz que a mulher é auxiliadora, é aquela que está ao lado, segurando, auxiliar, aquele que segura as pontas, né? Aquele que tá... Então você tem que estar bem. Então hoje eu vejo um grande perigo, quero dar até uma dica aqui, as mulheres hoje, né, querem se realizar profissionalmente. Muito. Né? A gente está vendo essa área desse empoderamento da mulher. Verdade. E eu vejo isso é uma coisa boa por uma área, mas é perigosa por outra. Com certeza. Porque eu estou vendo muitas mulheres hoje infartando, morrendo antes do tempo, mulheres tomando remédios que não precisariam estar tomando, porque querem se realizar profissionalmente muito rápido, querem também, né, fazer tantas coisas, e aí já tem, a gente querendo ou não, tem a sobrecarga, tem o nosso marido, quem tem filhos tem a casa, querendo ou não, ainda cabe a gente, mesmo ainda que o marido ajude em casa, que eu acho muito justo. Perfeito. Perfeito hoje, quando, né, a mulher trabalha fora, o marido ajudar, mas sempre a demanda maior fica pra gente. Isso, né? com certeza. Então, eu vejo assim, quando eu vejo uma mulher
que é muito, assim, eu quero conquistar muita coisa, e às vezes até ela ultrapassa o marido, ela tá aqui, o marido tá aqui, fica um julgo meio desigual. Fica muito. Isso está trazendo problema. Então, eu acho melhor ela desacelerar um pouco. Olha né? aí. E tentar ajudar esse marido para subirem os dois juntos. Muito né? bom. Para darem apoio um ao outro. Isso. Porque a gente está vendo esse desnivelamento, tanto espiritual, como profissional, como emocional. Isso causa problema dentro Tem que andar juntos, né? Total acordo. De acordo, né? E terem sonhos juntos, se Terem planejarem, sonhos juntos. se organizarem. Tem momentos que ele vai fazer certas coisas e você vai se dedicar mais à casa, mais a esses filhos, mas depois você vai ter o seu tempo também, ele vai parar. Então eu acho isso bonito quando o casal se entrosa nesse sentido. Isso não quer dizer que nós estejamos nos anulando. De jeito pelo nenhum, contrário, estamos andando juntos, contribuindo. Porque são os dois uma só carne. Isso. Né? Então, a realização se o de meu um marido é é do um homem outro. abençoado, eu estou me sentindo muito bem que eu estou ao lado dele. Certeza, com certeza. Você falou agora há pouco sobre a organização interior. O que seria isso, doutora Elisete? Então, a organização interior é você saber quem você é. Né? Que você, independente da família que você nasceu. Ih, Elisete, nasci numa família toda desorganizada. Não importa. Deus te escolheu, desde, como eu falei, antes da fundação, para cumprir um propósito, e Ele escolheu essa família, porque é essa família que Deus vai usar você para ser bênção dentro dessa família. Olha, que lindo. Para Independente te estruturar, independe classe social. da classe social. Não, independe. Depende. Porque eu conheço pessoas de nível alto que não têm uma boa autoestima, né? E conheço também pessoas que têm um nível baixo e não têm uma boa autoestima, mas conheço pessoas que têm uma área financeira do nível baixo, pequena, mas que tem uma boa autoestima, porque sabem quem elas são. Isso. E elas crescem na vida e elas produzem. Isso, né? Como conheço pessoas também de um nível maior que tem uma boa autoestima, que entendem o que eles estão fazendo aqui. O importante é o ser humano entender o propósito dele, saber que ele é filho de Deus, que ele está aqui cumprindo um propósito e que ele tem destino. Perfeito. Ele não veio a esse mundo aqui por um descuido. Ele veio aqui porque Deus preparou ele na hora certa, no momento certo, na família certa para nascer, para cumprir um propósito. E se ele for fiel, se ele confiar nas promessas de Deus, olha, pode ter certeza, ele vai realizar os sonhos dele. Com certeza. E outra coisa muito interessante é que o ser humano tem que sonhar. Isso! As pessoas hoje estão desistindo de sonhar, né? Desistindo. É difícil sonhar também, né? É cansativo também. Mas tem que se esforçar. Porque o sonho é visão. É visão. Sonhar, que eu digo, é você ter visão, se projetar. Tem uma agenda. Eu falo para você, tem que ter uma agenda, escrever seus sonhos, orar sobre esses sonhos e se preparar, se capacitar, né? Isso, porque é muito interessante que a gente entenda assim, olha, Deus está no controle de todas as coisas, mas eu estou no comando da minha vida. E muitas pessoas falam assim, Deus está no controle, aí ele não estuda, não trabalha, não se capacita profissionalmente. Fica só sonhando. Fica só sonhando, deixando que Deus vai fazer. Não é assim. A nossa parte a gente tem que fazer. A nossa parte. Quando Deus estava tirando aquele povo do Egito, né, ele falou, olha, vocês vão ter que caminhar. Aí quando chegou na frente do Mar Vermelho, ficou todo mundo parado. E agora? Deus está no controle, a gente vai... Aí depois, Moisés, estende a vara aí. O mar abriu. Agora, eu não vou carregar vocês, não, vocês vão andando. Isso. Né? Então, Deus está no controle de todas as coisas, mas você está no comando da sua vida. Então, você tem que se capacitar profissionalmente, você tem que se capacitar espiritualmente. Como é que está a sua vida espiritual? Né? Você tem que orar, você tem que ler a Bíblia, você tem que ter prazer de estar na igreja, você tem que ter prazer de servir ao Senhor, né? Desempenhando um ministério, alguma coisa que você goste de realizar na igreja, servindo ao reino, né? Nós estamos aqui implantando o reino de Deus. Perfeito. Então é muito importante quando a gente entende isso, porque a Bíblia é linda, quando a Bíblia diz em Mateus 6,33, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E todas as demais coisas serão acrescentadas. Buscar o reino de Deus é você priorizar ele. Ah, mas eu tenho que estar na igreja o dia todo, não, o tempo todo, não. Você é a igreja. Você está ligado com Deus lá no seu trabalho, né? Você é uma testemunha, né? Ah, lá na igreja você está adorando a Deus. E o Silas fala muito isso, é muito interessante, que na igreja a gente vai para edificar a nossa fé. Com certeza, né? Com e certeza. A gente vai manifestar a fé lá fora. Lá fora. Eu guardo muito isso que o pastor Silas fala. Manifestar a fé dentro da igreja é fácil. Eu estou no meio de gente evangélica ali, gente abençoada. Agora eu tenho que manifestar a fé lá fora. Lá fora que é difícil. Quando chega alguém para você orar, quando chega um oprimido, né? Quando chega alguém para perturbar você, você vai ter que desenvolver o fruto do Espírito, o amor, a alegria, o perdão, a paciência, a humildade. Né? Para isso você tem que estar na igreja, edificando a sua fé, tem que estar em comunhão com os irmãos. Perfeito. Então, eu vejo assim, que as pessoas ficam deixando para Deus fazer tudo, não. Não é assim. Deus está no controle de todas as coisas, mas você está no comando. Você tem o autocontrole sobre o seu pensamento.
sobre as suas vontades, sobre os seus desejos. Que são 3 áreas que a gente tem que aprender a lidar. A área da nossa vontade, a área dos nossos pensamentos e com os nossos desejos. O que é que você anda pensando? Não é? O que é que você anda fazendo? Isso é muito importante, porque a nossa vida é feita de escolhas, de decisões que a gente toma no nosso dia a dia. O meu futuro está escondido na rotina do meu dia a dia. Sim. A maneira como eu me alimento hoje, né? A maneira como eu estou lidando com o meu marido, com os meus filhos hoje, vai interferir no meu futuro, no meu amanhã. É verdade. Então, eu quero dizer até para você, quem sabe, talvez você esteja vivendo, né, uma situação muito negativa dentro da sua casa, muito ruim. Mude o seu pensamento, seja uma mulher mais positiva, né? Comece a profetizar bênção dentro da sua casa. Isso. Né? Abençoe seus filhos. Quando seu marido chegar em casa, abrace seu marido, beije seu marido, fala, olha meu filho, eu creio que você é o homem de Deus na minha vida, né? Vamos orar, vamos profetizar dentro da nossa casa, vamos começar a declarar a palavra, porque eu creio no poder da palavra. Isso, né? isso. Seja uma mulher melhor, seja uma mãe melhor, e você vai ver as coisas vão começar a mudar. Isso tudo influencia, não é, doutora Elisete? Talvez nós estejamos falando, talvez algumas mulheres não estejam nem fazendo uma conexão com uma coisa com a outra, não é? Mas o que tem a ver eu abençoar meu marido com eu acreditar em mim? Tem muito a ver. Tem muito a ver, porque a Bíblia é assim, Provérbios 23:7. Assim como você pensa na sua alma, a alma é a sede do pensamento, desejo e vontade. Assim você é. Então, hoje a ciência já está aí provando, a neurociência, né? O poder das palavras. O poder de você declarar, ou tem a psicologia positiva aí. A psicologia positiva, porque para você falar coisas positivas, pensar, escrever, sim, com certeza. Desenhar com seus filhos, né? Fazer um caderno de sonhos. A ciência está aí provando isso. Dizem que a mulher, ela é responsável pela harmonia do lar. Sim, a mulher é que mantém o papel expressivo dentro do lar. A mulher é que coloca o equilíbrio de amor dentro do lar. Então, por isso que Satanás joga pesado contra a gente. Joga pesado. Por isso que ele nos ataca, ele faz de tudo para interferir no nosso emocional. Com certeza. Porque a Bíblia fala que a mulher sábia edifica a sua casa, a tola destrói. Está lá em Provérbios 14:1. Né? Então, essa sabedoria não é a sabedoria do mundo, não é a sabedoria que vem de Deus. De Deus. E o que é sabedoria? Sabedoria é você aprender a administrar as estações da sua vida. Né? A trabalhar os momentos da sua vida. E essa sabedoria, muitas vezes a gente está num momento de crise, né, financeira, a gente está num momento de crise com o marido, aí se você se desesperar, você vai começar a falar o que não deveria falar. Com certeza. Vai entrar uma tristeza no seu coração, aí você se deixa olha, a primeira coisa, a mulher para de se arrumar, de ficar bonita pro marido. É verdade. Começa a reclamar. Olha, e lá em Provérbios diz que viver com uma mulher que vive reclamando o tempo todo é difícil. É difícil. Né? Nós somos mulheres, nós sabemos. A gente sabe disso. E olha, essa área da murmuração é uma área que a gente tem que ter muito cuidado. A gente não deve abrir a nossa boca para murmurar. Outro dia eu estava ouvindo o pastor pregar aqui, eu achei muito legal que ele falou que aquele povo, para cada dia de reclamação, de murmuração no deserto, era mais um ano que eles ficavam. Olha aí, gente. Então, às vezes, a nossa vitória está perto, aí a gente reclama, aí Deus para ainda não está na hora, não. Espera mais um pouquinho aí, está reclamando demais. Está reclamando demais. É verdade. E isso para a gente tem que pedir a Deus um autocontrole. Então, é muito importante quando a mulher ela tem a convicção de que, independente do que ela esteja vivendo, você é muito amada por Deus. Por isso, querido, quero falar para você, todos os dias quando você acordar, levante os seus braços, né, e diga, eu sou uma mulher vitoriosa sim, fui escolhida por Deus para fazer diferença nessa terra, eu sou amada, ungida, e eu creio que eu vou ter um dia abençoado, vitorioso. Você não tem noção como no mundo espiritual, no mundo emocional e no seu mundo físico, essas palavras vão estar mudando paradigmas na sua vida, sabe? E isso vai te fortalecer. Hoje já provado pela ciência que quando você fala, o poder da performance, a maneira de você falar, a maneira de você se portar, vai interferir na química do seu corpo e interfere no mundo espiritual, porque a Bíblia é linda quando diz assim, em Provérbios 18:21, que a vida e a morte estão no poder das nossas palavras. Então, as nossas palavras têm poder? Tem poder, tem muito. Então, ao invés de reclamar, de murmurar, às vezes o marido está fazendo algo que você não gosta, os filhos, o meu marido é uma bênção, eu tenho certeza que Deus vai salvá-lo, eu já declaro
que eu e minha casa serviremos ao Isso. Senhor. Talvez seu filho esteja nas drogas, na prostituição. É verdade. Quando esse filho chegar em casa, abraça esse filho. Meu filho, você é bênção, você é uma herança que Deus me deu. E eu tenho certeza que eu vou ver você na casa de Deus servindo ao Senhor. Isso. A semente está lá. A semente. Na hora certa, a semente brota. Brota, com certeza. Então a gente viu aqui a questão do poder da palavra, do poder da mulher dentro do lar, na sociedade, na igreja, com as amizades, né, doutora Elisete? Como as amizades são Vamos falar um importantes. pouquinho disso antes da gente ir para o final? Vou aproveitar você aqui, porque nós temos amigas, né? A nossa vida é feita de laços, Sim, de amizade, de relacionamento. Como é que fica essa questão da gente acreditar no nosso potencial, de acreditar que nós podemos também ajudar outras pessoas? Porque o nosso potencial, os talentos de Deus, que Deus nos deu, são também nos dados para abençoar outras pessoas. Sim, com certeza. Como é que a gente pode fazer isso com relação às nossas amizades? Olha, como é importante. A princípio, eu quero dizer assim. Primeiro, quem são suas amigas? A Bíblia diz em 1 Coríntios 15:3, as más conversações corrompem os bons costumes. Se você é uma pessoa que tem autonomia, você é uma pessoa que é madura espiritualmente, né? Que é uma pessoa alicerçada, você pode sim estar com pessoas para ajudar, para orientar. Né? Agora, a amizade, né, você tem que estar sempre com alguém que é melhor do que você. Olha a dica, gente. Isso é muito importante. A Bíblia fala de duas mulheres que foram amigas e que marcaram a história, Ruth e Noemi. É um exemplo de amizade para mim muito profunda. Forte, né? muito forte. E é tão bonito que é uma nora e uma sogra. Né? Há tantos jargões aí malignos, né, que já se faz, que as meninas vão ouvindo, aí quando já vão ter uma sogra, já fica aquele, né? Essa sogra já fica aquela coisa, aquela ideia predisposição de que vai dar errado. Então a gente tem que isso. acabar com esses jargões, porque esses jargões são malignos. Em nome de E a Jesus. Bíblia mostra a beleza de uma amizade entre uma sogra e uma nora. Isso. Então a gente vê também uma amizade bonita no momento de fragilidade de Maria, mãe de Jesus. Onde ela foi estar com a sua prima Isabel. É verdade. Né? Uma mulher de mais idade que também estava grávida, que pôde lhe orientar. Então você tem que procurar amizades que vão ser bênção na sua vida. Agora, isso não quer dizer, né, que você possa ter colegas que não tenham a tua maturidade espiritual, que também às vezes não sejam cristãos, para você ter como colega para orientar, e ajudar, para conversar, né? porque isso é importante, é para você fazer com que ela cresça e venha se tornar uma amiga sua. Isso pode acontecer. Bom. Agora, quando você tem uma fragilidade emocional, quando você não tem uma estrutura espiritual, né, você vai se travar relacionamentos com pessoas que não vão ser base para você, você fica vulnerável. E hoje eu tenho visto muitas pessoas, sabe, dizendo assim, no Facebook eu tenho não sei quantas amigas. Aquilo não é amiga não, gente. Não Aquilo não. colega. É coleguinha. Porque na hora do aperto, na hora da necessidade, se você precisar de um conselho ou precisar de uma boa ajuda, você não vai ter. Não tem. Então, a Bíblia diz que há amigos mais chegados que irmãos. Amigo é aquele que fala a verdade para você. Amigo é aquele que nem sempre vai concordar com as suas ideias, mas não vai divergir dos sentimentos. Olha, gente. Porque quem ama fala a verdade. Que coisa linda. Então, amigo é aquele que vai falar a verdade para você, que nem sempre vai concordar em tudo com você. Porque aquele que concorda em tudo não é amigo, é bajulador. Olha aí, gente. E bajulador é interesseiro, né? É interesseiro. Bajulador é interesseiro. Agora, um caso de amiga interesseiro, cuidado com as amigas que você põe dentro da tua casa. Porque eu já vi muitas mulheres perder marido por causa dizendo era amiga, mas não era amiga, não. Gente, isso é forte, hein? Já atendi casos de mulheres. Era minha melhor amiga. Não era a sua melhor amiga. Porque eu acho que tem que ter um limite também. Tem que ter um limite tem também. Que ter um limite. E tem que, até nas nossas amizades, você tem que pedir a direção de Deus, o discernimento de Deus. Com a questão dos segredinhos, né? De você abrir muito seu coração. Você pode estar vendendo aí então, o seu marido. Isso aí, tem que ter fazendo muito propaganda. Cuidado. Tenha sabedoria. Tem que ter sabedoria. Tem que ter sabedoria. Esse ponto foi muito importante. E tem amigas que tenham mais idade que você. Isso é bom, sabia? Por quê? Vão poder te aconselhar, são mulheres maduras. Entendi. Né? Noemi foi uma bênção na vida de Ruth, que era uma mulher madura. Passou por um luto também da perda de um marido. Isso. Né? Então ela teve experiências para passar para Ruth. Isso, e tão bonito que foi ela que arrumou o marido para Ruth. É verdade, é verdade. Então, cuidado, você tem que saber escolher bem as suas amizades. Isso. E vou dizer a verdade, amigas a gente não tem muitas.
Colega nós verdade. temos muitas, mas amigas nós temos poucas. Falou e disse. Amigas de confiança, isso é Amigas verdade. podemos contar nos dedos. Sim, é verdade. É verdade. Né? Temos... Aquela que você pode chorar junto, orar junto, contar com ela. E é importante. Hoje já é provado também pela ciência o poder da amizade. Quem tem verdadeiras amigas não precisa nem de psicóloga. Olha que Por que dica, que os gente. psicólogos surgiram? Porque acabaram-se os amigos. Não tinha alguém para ouvir, A minha pra mãe abrir. nunca precisou de uma psicóloga porque ela tinha as amigas que iam lá conversar, ela chorava, brincava. Lembra das nossas mães sentavam lá Nossa. na frente do portão, né? Lindo. A gente, quando estava brincando na rua, elas estavam conversando, estavam rindo, É estavam chorando, verdade. falando lá as histórias. É. E elas eram muito bem. Eram as então, psicólogas. surgiram muitos psicólogos hoje porque acabaram seus amigos. Então a gente precisa de amigos. Não vamos ter mais, precisamos. Precisamos. E é tão importante que a gente sabe que quem tem amigos, amigo evita depressão. Olha. Amiga evita fazer é bom para fazer dieta junto, é bom para fazer exercício junto, é provado Sim, isso, com certeza. né? Sonhar juntos. Sonhar juntos. Voltar a estudar Às juntas. vezes você tem amigas que têm filhos na mesma idade, eles crescem juntos, como isso é bacana. É, né? eu tô vivendo isso no momento, é tão bom. E geralmente a gente vai ter amigas assim, que vai ter os filhos na mesma faixa etária, Isso. né? Vão ter mesmos assuntos em Mesmos comuns. assuntos. Né? Então isso é importante. É isso né? mesmo. Agora, colegas você tem Muitos, né? muita gente. E pode ter mesmo colega, mas alguém para você orar, estar junto, conversar, chorar, não são tantas não. Isso. Mas tem que ter, que é importante. Quem tem amigos não tem depressão, tá provado. Olha a dica, Né? quem tem amigos não tem E depressão. a amizade está provada. Quando a gente tem amigos mesmo, a gente libera um hormônio, a ocitocina, que é o hormônio do amor, do afeto. E através da amizade a gente Coisa linda. desenvolve esse hormônio e isso é saudável pra gente. Isso é saudável. Então é importante a gente ter amigos, mas saber escolher os amigos, né? Com e ter certeza. cuidado com os amigos. E tudo isso, mais uma vez, está dentro do assunto que nós começamos a falar, desenvolver aqui, sobre a questão da gente saber quem somos. Nós vamos saber escolher as nossas amizades, isso aí. saber andar com as pessoas certas, conversar coisas saudáveis, Como isso é sonhar importante. os sonhos de Deus. Porque Deus, quando nos criou, Ele nos deu vida e nos deu talentos. Isso aí, verdade. Não é verdade, doutora Elisete? Isso é verdade. Então, assim, eu vou encerrando aqui a minha entrevista. A minha entrevista não é uma pena. conversa, um bate-papo Que bom. de uma pessoa muito especial, muito inteligente. E eu tenho certeza que a minha amiga em casa ficou feliz com esse bate-papo. Com certeza recebeu aqui palavras que edificaram, que vão fazer você crescer e muitas coisas vão fazer você refletir, né? Com a questão da verdade, harmonia da casa, da palavra positiva, de se conhecer e acreditar em si, sobre a questão da organização interior. Olha quantas coisas nós aprendemos. Até mesmo quem tem amigos não precisa de psicólogo. Não, é quem tem um bom amigo. Um bom mesmo pra amigo conversar, verdadeiro. Que é uma troca É entre uma os amigos, troca. né? Então essa troca aí você vai falando aquilo que você está vivenciando, que a cura acontece através da fala. Quando você fala, você vai organizando suas ideias e você vai extravasando. Já viu quando você está com um problema, você chama para uma amiga para conversar, você chora. Ali você está extravasando, ela vai, te abraça, ora com você, já está tendo uma cura. Isso. Né? Olha como isso é bonito. Isso é lindo demais. Como isso é importante. E eu acredito também, né, que a nossa amiga que está em casa, hoje ela bateu um papo com a gente aqui. Eu estou falando aqui, estou lembrando, porque a Bíblia, olha como a Bíblia fala em Tiago 5,16. Confessai as vossas culpas uns aos outros, para que sareis. A oração de um justo pode muito em seus efeitos. Né? Então, quando você tem uma amiga, né, que é uma amiga que comunga com você da mesma fé, né, você vai orar junto, você vai chorar juntas, e eu creio nesse milagre que Deus realiza através da amizade. Com certeza, a cura completa. A gente vê uma amizade linda na Bíblia de Jonatas e Davi. Também. Né? E olha que Davi fez uma aliança com Jonatas, né? Que não ia deixar ninguém da descendência dele acontecer nada, né? Isso. E quando Mefibosete, ele encontrou, não, aquela amizade, ele foi ali, até depois de Jonatas morrer. Eu vou honrar aqui Mefibosete. E eu conheço, assim, pessoas que foram amigas, que depois que os pais morreram, abençoou lá os filhos dos amigos, né? Isso é lindo demais. Isso nós já fizemos por filho de amigos nossos, quando fomos abençoados por tantos amigos, e depois nós pudemos abençoar os filhos deles. Olha, então a gente tem aquela aliança, aquele compromisso, aquela fidelidade. Então a amizade é uma coisa muito linda. Muito forte. E quando nós estamos seguros naquilo que nós somos em Deus, seguros nas nossas próprias emoções, nós fazemos escolhas certas, né, doutora Elisete? Com certeza. Porque eu vejo muitas mulheres, amigas mesmo, próximas ou colegas, às vezes
se apegarem a pessoas erradas, a circunstâncias erradas, porque estão fragilizadas. Então, e por isso que há um ditado que diz assim, você atrai aquilo que você é. Se você estiver bem, você vai atrair pessoas boas para você, se você estiver mal. Tanto que um drogadito, ele atrai outro. Olha. Você sabia? Uma pessoa que tem uma dependência emocional, ela vai atrair outra. Muitas mulheres que são dependentes emocionais, né? Que dependem de um homem, ela vai atrair um homem também com a mesma dependência. E aí é um relacionamento doentio. Doentio. E a gente vê isso, né? Com atendendo certeza. pessoas. Então é muito importante, como você falou, de você ter essa autoestima, de você se valorizar, de você ter o seu interior organizado, saber que você é filho, filha de Deus, que você está aqui cumprindo um propósito, independente da família que você nasceu, do que você esteja vivendo. Se você se esforçar, se você priorizar Deus, você vai vencer. Você vai batalhar, você vai conquistar. E se você estiver bem, você vai atrair pessoas boas para estar com você. É a lei da atração, não adianta. Né? Então, como é importante a gente estar bem espiritualmente, estar bem emocionalmente, fisicamente, para a gente atrair pessoas também. Né? Que estejam vivenciando mesmo. Muito bom. Doutora Elisete, para a gente fechar de verdade, porque não dá vontade de fechar, mas o tempo também é curto. É importante para Deus... para que o propósito dele se cumpra em nós, que nós venhamos acreditar em nós. Sim, isso, com certeza. Como é que porque Deus vê isso? Olha, tem coisas que Deus não vai fazer na nossa vida. É aquilo que o Silas fala. O que compete a Deus fazer, ele vai fazer, mas o que compete ao homem fazer, ele tem que fazer. Então, se você não acredita em você, como é que Deus vai te convencer para você fazer as coisas? Então, a primeira coisa, você tem que acreditar em você, que você é filho de Deus, que você tem um potencial dentro de você. Você tem um Espírito Santo, que é um Deus morando dentro de você. Lindo. Então, eu digo que nós somos pequenos Cristo nessa terra. E a gente tem que tomar posse disso. E eu sei que há uma batalha no mundo espiritual que surgiu a partir da queda por causa do pecado. O pecado nos traumatizou. O pecado nos fragilizou. Então a gente tem esse trauma do pecado que a gente tem que lidar todo dia com ele. É a luta da carne com o espírito. E Paulo fala sobre isso. É uma luta dentro de mim. O bem que eu quero fazer, eu não faço. E o mal que eu não quero, eu acabo. E às vezes é o mal a ele mesmo. Isso. Mas depois ele conseguia se conscientizar. Não, eu estou aqui cumprindo um propósito. Uma coisa faço e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Então ele entendia isso. Então o segredo é você ter foco. Isso. Quando você tem foco, você canaliza as suas energias físicas, mentais e espirituais para aquilo que Deus tem para você. Não deixe Satanás tirar o teu foco, porque Satanás, né, eu vou dizer que a gente tem duas vozes dentro da gente. Uma diz você pode, a outra diz você não pode. Né? Que é o Espírito Santo falando você pode, né? E a nossa carne, o pecado que é neles falando não pode. Quem é você? Então que você possa tapar os ouvidos para essa voz e deixar só esse aberto aqui para a voz do Espírito Santo. Perfeito. Porque a Bíblia diz, é muito lindo, João 15:16, não foram vocês que me escolheram, mas eu escolhi cada um de vocês e tenho nomeado cada um de vocês para que vocês possam ir e dar muitos frutos. Olha que lindo. E o fruto de vocês vai permanecer. Então, olha só, além de você, Deus quer usar você, quer usar sua geração também. Quer usar seus filhos, sua geração, porque vocês vão dar muito fruto e o fruto vai permanecer. Aí o versículo 17 fecha com um segredo. Portanto, amem-se mutuamente. Então, eu creio no poder do amor de Deus na nossa vida. Através desse amor de Deus na nossa vida, a gente contagia os outros. Porque nós somos seres humanos que nós fomos criados para nos relacionarmos em amor. Por isso que Satanás tenta de tudo arrancar o amor de Deus do nosso coração. Porque aí entra o medo, entra a tristeza, entra a raiva, entra a amargura, entra a falta de perdão. Então a gente tem que ser cheio do amor de Deus. Quando nós somos cheios desse amor, eu não vou te dizer que a gente não vai ter medo, mas a gente vai vencer os medos. Isso. Eu não vou te dizer que a gente vai ficar triste, mas não vamos permanecer tristes. Né? A alegria do Senhor é a nossa força. A nossa força. É ciente de alegria. A gente passa por perdas, por dificuldades, mas a gente tem convicção que nada que acontece sem permissão de Deus. Sem permissão, que Ele está no controle da nossa vida. E aí, por isso, a gente consegue dar graças a Deus. É verdade. Quando a Bíblia diz em tudo dar graça, é nessas horas mesmo. Isso mesmo, perfeito. E aí, a gente tem a convicção, meu Deus, eu estou vivendo esse momento hoje, mas amanhã vai ser diferente. Vai ser diferente, vai ser melhor. Vai ser melhor. Então, Deus vai entrar com a providência, algo vai acontecer diferente.
Doutora Elisete, eu quero te agradecer agora de verdade a sua participação. Foi um prazer recebê-la. Obrigada pela sua generosidade, pelo seu carinho. Como nós aprendemos hoje? Quantas coisas nos foram passadas que nos edificaram, que nos fizeram refletir melhor a nossa vida, refletir melhor as nossas amizades, os nossos relacionamentos, a questão da convicção de quem nós somos em Cristo, a questão de acreditar no potencial que Deus já nos deu. Isso para mim aqui ficou muito claro e eu tenho certeza que a nossa amiga em casa, o nosso amigo também, que está aí nos assistindo com a sua família, foi muito edificado. Muito obrigada. Deus abençoe a sua vida, a sua família. Amém. Cada experiência que você dividiu aqui conosco. É muito lindo ouvir a sua experiência, a sua trajetória. E queremos ver você mais na televisão. Queremos vê-la na televisão, porque o mundo precisa de mulheres assim, né? Amém, que falem, que tragam palavras que edificam e que vivam realmente aquilo que estão falando, né? Verdade, porque tem muita gente aí na televisão aconselhando, falando, mas não vivem, não têm uma experiência exata de tudo aquilo que estão ensinando, falando, né? E graças a Deus nós estamos aqui diante de uma mulher que realmente tem uma experiência, tem uma vida. E a gente sente isso quando fala. Muito obrigada, eu te agradeço. Você quer falar mais alguma coisa? Sim, quero agradecer também a você, o privilégio de estar aqui no seu programa. Que Deus te abençoe, que esse programa seja um canal de bênção para muitas vidas, né? Amém. E eu quero te dizer, você pode. Em Jesus você pode todas as coisas, né? Porque a Bíblia diz que através de Jesus Cristo nós somos mais do que vencedores. Você não é nem vencedor, você é mais do que vencedor, mais do que vencedora. Tome posse das promessas de Deus, declare as promessas de Deus para a sua vida, para a sua família, para a sua geração, porque eu creio, sabe, que enquanto Jesus não voltar, a igreja de Cristo vai reinar nessa terra fazendo a diferença, né? Satanás não vai prevalecer, não, porque a igreja, a noiva de Cristo está aqui, a cada dia se purificando, se santificando, se preparando para vir reinar nessa terra e fazer a diferença. Deus abençoe vocês, Deus abençoe você e o seu programa. Amém, obrigada. Aleluia! Você que crê no impossível, cante com fé.